Olá, irmãos, graça e paz. Quero louvar a Deus aí pela vida dos irmãos, louvar a Deus pela vida da Igreja Congregacional do Catiri, pela vida do pastor Eric. Estamos aí para mais um vídeo de uma exposição e eu quero, neste momento, meditar com os irmãos no Evangelho de Jesus segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 25, uma parábola bastante conhecida que está inserida dentro do sermão escatológico de Jesus. Mas antes de começarmos a meditação e ler o texto, eu quero orar com vocês, pedir ao Senhor graça, que o Senhor nos abençoe neste momento e que a sua palavra penetre os nossos corações. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer primeiramente pela oportunidade que temos de mais uma vez de ouvir a tua palavra, pela graça que o Senhor nos concedeste por meio de Cristo Jesus, onde fomos alcançados. Te pedimos que esta palavra, Senhor, não venha a ser ouvida apenas aos nossos ouvidos, mas que possa ser primeiramente ouvida aos nossos corações. Que Teu Espírito aplique essa verdade em nós. Traga-me iluminação, a fim de que forma fiel eu possa expor estes textos bíblicos. Fale, Deus, conosco neste momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Evangelho de Jesus segundo escreveu São Mateus, capítulo número 25, está escrito assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nércias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nércias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então essa parábola ela está inserida dentro de um discurso escatológico de Jesus. Jesus tinha como em mente de mostrar os seus discípulos a estarem preparados para aquele grande dia. E esse é o objetivo desta mensagem neste momento. O objetivo é a de mostrar aos irmãos sobre a necessidade de estarmos preparados para o reino vindouro e também sobre o perigo de sermos apenas cristãos nominais. Jesus está aqui dentro de uma cultura judaica, falando a respeito de um casamento judaico. Um casamento judaico, ele existia um acordo entre os familiares, esse acordo, dentro desse acordo era pago um dote. A partir do momento que esse acordo era feito, a noiva então ficava aguardando o noivo vir buscar ela para a noite de núpcia, para as bodas. E essa noiva, então, ela poderia escolher para si 10 moças ou 10 virgens, e essas virgens deveriam acompanhar todo o cortejo nupcial. Essas 10 virgens aqui eram tidas como, dentro da nossa cultura hoje, que é muito comum, madrinhas, como se fossem as madrinhas de casamento dos noivos. Só que elas deveriam trazer consigo lamparinas, porque as lamparinas elas iam servir para poder iluminar aquele cortejo. Por isso a necessidade não apenas de elas trazerem lamparinas, mas também trazer azeite reserva, porque esse azeite que era posto nessa lamparina não demorava mais do que 15 minutos para poder se acabar. Então elas deveriam ter azeite de reserva para poder percorrer todo o percurso até o local onde seria festejado, que possivelmente seria na casa do pai do noivo, as bodas. Então Jesus usa essa cultura, usa essa realidade de casamento para poder
apresentar a respeito de cristãos verdadeiros e cristãos nominais. As 10 virgens aqui, elas representam a totalidade da igreja como um todo, a igreja, aqueles que professam, não a igreja invisível de Cristo, mas aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Representam todos aqueles que de fato esperam a vinda de Cristo, aqueles que creem que Jesus é o Senhor, mas dentro de todo esse contexto, dentro desse grupo de pessoas em todo o mundo que professam a fé cristã, existe ali Jesus apresentando então um quadro de pessoas que podem ser nominadas como cristãos nominais e aqueles de fato que são cristãos verdadeiros. Nós vivemos num mundo hoje que 1/3 da população mundial ela é cristã. O Brasil, por exemplo, é o 2º maior país cristão do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, e é o maior país cristão da América Latina. Então nós somos um país cristianizado. Mas, no entanto, será mesmo que esse cristianismo, ou um pseudo-cristianismo em que nós vivemos no Brasil, por ser o Brasil um país cristão, será que realmente nós podemos dizer que toda essa cristianização no Brasil, ela é de fato autêntica, que todos esses que professam uma fé em Cristo Jesus, eles estão professando uma fé autêntica ou simplesmente estão professando um cristianismo nominal? Eles falam de um Cristo que eles não conhecem, eles falam de um cristianismo sem cruz. Hoje é como se fosse uma modinha, tu pergunta para alguém qual é a sua religião, e hoje as pessoas, não, eu sou cristão, porque fazem parte de uma determinada igreja, ou porque fazem parte de um círculo de amizade, ou até mesmo porque os pais são cristãos, e daí os filhos, por ter sido criados dentro dessa realidade de cristianismo, eles também acabam se intitulando como cristãos. Mas a pergunta é, será mesmo que o Brasil ele se encontra nessa categoria verdadeiramente? Se a gente fosse olhar na realidade de cristãos verdadeiros, será mesmo que nós poderíamos dizer que o Brasil é o 2º país do mundo de cristãos autênticos, o maior país do mundo da América Latina de cristãos autênticos? Será mesmo? Eu acredito que não, e acredito também que esse texto de Jesus serve para nos alertar. Mas antes de prosseguirmos, eu quero primeiramente dizer que essa parábola compara a nossa prontidão em participarmos da celebração de um casamento, a prontidão de participarmos de um reino vindouro. Primeiramente, essa parábola tem como objetivo de comparar essa prontidão para a festa de casamento para a nossa prontidão para um reino vindouro, um reino onde Cristo estabelecerá o seu poder total, onde a igreja reinará juntamente com Cristo, onde aquilo que era corruptível se revestirá em incorruptibilidade, onde a consumação de todas as coisas. Então essa parábola tem como objetivo de nos preparar para esse dia, o dia em que Cristo voltará para buscar a sua igreja, e da necessidade de estarmos preparados para isso. E essa afirmação, ela é uma afirmação quíntupla, de que ninguém sabe o dia e nem a hora. Eu quero ler com vocês alguns textos. Lembra do que eu disse? Que essa parábola está inserida dentro de um sermão que nós chamamos de sermão escatológico de Jesus, né? Que está ali, que começa a partir de Mateus, capítulo de número 24, a partir de 2 perguntas que os discípulos fazem a Jesus. Ao perguntar, eles amostram a Jesus toda a estrutura do templo de Herodes, e Jesus simplesmente diz para eles que não ficaria pedra sobre pedra, né? Uma profecia que se cumpre no ano 70 depois de Cristo. Então os seus discípulos perguntam quando essas coisas iriam acontecer e quando se daria a sua volta, e Jesus responde essas perguntas nesse sermão escatológico, e dentro dessa também tem então parábola das 10 virgens. Em Mateus 24, 36 diz assim: mas a respeito daquele dia, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão ao Pai. Mateus 24, 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24, 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 24, 50, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora em que não sabe. Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então há uma afirmação
as 5 afirmações dentro desse sermão escatológico, é onde Jesus está admoestando os seus discípulos a estarem preparados. O segundo ponto é que essa parábola tem uma similaridade linguística com Mateus capítulo de número 7. Se a gente for lá em Mateus capítulo número 7, nós vemos lá também que há um grupo de pessoas, nesses 2 textos, ambas foram impedidas de participarem no reino. Lá também nós temos um grupo de pessoas que foram impedidas de participarem desse reino vindouro. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Se a gente olhar lá no versículo de número 11, do texto em que nós lemos, diz que as virgens nércias clamaram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Então, nesses 2 textos nós temos pessoas que tentaram entrar, pessoas que reconheciam Cristo como Senhor, clamaram para a entrada no reino, mas foram impedidas pelo próprio Senhor. Ambos os textos tratam também de comparações futuras, né? A gente vai ver lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado. E a gente vê também em Mateus 25, 1, que o reino dos céus será comparado. Então há aqui uma comparação futura, escatológica. O reino dos céus será comparado. Aqui está a nossa escatologia, será comparado às 10 virgens. Nós temos também que ambos os textos advertem sobre a necessidade da prudência. Em Mateus 7, 24, Jesus diz que todos aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam é comparado como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. E Jesus aqui também está dizendo que as virgens que levam azeite nas suas vasilhas de reserva são comparadas como prudentes. Em Mateus 7, 24, Jesus diz que aqueles que ouvem as suas palavras e não as praticam é comparada com um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E aqui em Mateus 25, 3, nós temos Jesus falando que aquelas que não levaram azeite e reservas são comparadas a nércias, a pessoas insensatas. Nós podemos aqui fazer um link com esses 2 textos e, obviamente, que o texto de Mateus 7 acaba jogando luz aqui em Mateus 24. Né? Aqueles que ouvem a palavra de Jesus e as praticam, esses são comparados como as prudentes que têm azeite em suas reservas. Então, azeite em suas reservas podem ser aqueles que ouvem, aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus e estão a praticando, não somente ouvintes, mas praticantes também dessa palavra. E aqueles que não ouvem a palavra de Jesus são comparadas às virgens nércias que não levaram azeite em suas vasilhas. Então, a prudente é o homem que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, não somente aquela pessoa que domingo após domingo está ouvindo o sermão do pastor, domingo após domingo está lendo a palavra de Deus, mas se isso não for colocado em prática, de nada serve, de nada adianta, e é tido como uma pessoa completamente insensata. O insensato é todo aquele que sabe que existe um Deus que governa, que crê num Deus que é Senhor de todas as coisas, mas desobedece os seus estatutos. É alguém que até pode professar uma fé cristã. Isso nós podemos qualificar como cristãos nominais, que professam uma fé cristã, que ouvem o sermão do pastor, que leem a palavra de Deus, que tem uma Bíblia dentro de casa, que até mesmo carrega uma Bíblia num aplicativo no seu telefone, que apesar de ler a Bíblia de forma esporádica, mas sobretudo não consegue colocar em prática, só pega aqueles versículos que lhe apraz e que lhe convém. É comparado então a uma pessoa insensata. Essa parábola nos apresenta aqui lições solenes e ao mesmo tempo também desesperadoras. Eu quero apresentar algumas lições para os irmãos nesse momento. A primeira lição é que a segunda vinda de Cristo encontrará a igreja como um corpo místico, contendo cristãos nominais e cristãos autênticos. E a gente vai aqui do versículo 1 ao versículo de número 4, onde Jesus diz que o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Percebe que esse reino que Jesus está se referindo será semelhante a 10 virgens. Então a segunda vinda de Cristo vai encontrar pessoas que professam uma fé verdadeira, cristãos verdadeiros, e encontrará também cristãos nominais que, apesar de aguardar a vinda de Cristo, apesar de terem a princípio ali azeite em suas lamparinas,
né, de a princípio terem uma Bíblia nas mãos, carregar uma Bíblia, lê-la, mas no entanto não colocar em prática ou não ter esse azeite de reserva. A igreja professante é comparada às 10 virgens. Então é isso que o texto está nos mostrando, que a igreja que professa, não a igreja invisível, a igreja no sentido verdadeiro, mas a igreja professante, a igreja cristãos, pessoas em todo o mundo que professam uma fé em Jesus Cristo e que se dizem ser cristãos. Essa parábola mostra que a segunda vinda de Cristo, ela encontrará essa igreja professante. A segunda lição é que a segunda vinda de Cristo pegará os homens de surpresa. Versos 5 ao 6, eu quero ler com os irmãos, que diz assim: tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Esse tardando o noivo aqui significa o momento da ascensão de Cristo, e o período entre a ascensão e a sua segunda vinda. Então, esse tardando o noivo está sendo comparado justamente com isso, né? Pedro, ao escrever a sua carta, ele também vai dizer que algumas pessoas ali estavam dizendo que o Senhor estava tardando, né? E Pedro vai dizer que o Senhor está tardando, mas porque Deus estava dando tempo para que algumas pessoas se arrependessem. Mas Pedro alerta logo depois que o dia do Senhor virá e virá como ladrão. Então esse período entre a ascensão de Cristo e a sua segunda vida é um período descrito na Bíblia como um período onde Deus está dando oportunidade de algumas pessoas se arrependerem. Então ele está tardando e essa vinda de Cristo pegará os homens de surpresa, porque o texto prossegue e vai dizer que à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, dentro da cultura que Jesus está se referindo, quando o noivo estava vindo, um jovem vinha na frente, um amigo do noivo vinha gritando que o noivo estava vindo a fim de que todas aquelas pessoas da aldeia pudessem participar daquela festa de casamento. A festa de casamento era algo tão importante que até mesmo os judeus diziam que poderia se parar o estudo da Torá para poder seguir aquele cortejo de casamento. Então aquele jovem vinha gritando, aí vem o noivo, sai ao encontro, e as pessoas então saíam ao encontro para poder festejar aquele momento tão singular na vida do casal. E o texto prossegue dizendo: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Então todas as virgens se levantaram e prepararam a sua lâmpada. A parábola está tratando da demora do advento, apesar dessa demora ser um fator importante para nós, mas os fatores determinantes aqui são o caráter de Deus e a nossa resposta a Ele. Apesar dessa parábola estar tratando sobre a volta de Cristo, né, sobre a sua vinda de forma que vai virar de forma de repente, isso está tratando sobre o caráter de Deus e a nossa resposta a Ele. Então, a segunda lição que temos é que a vinda de Cristo pegará os homens de surpresa. Muitas pessoas serão pegas de surpresa. A terceira lição que nós temos é que a segunda vinda de Cristo fará com que muitos valorizem a fé cristã, porém será tarde demais. Dos versículos 7 ao versículo de número 9, que diz assim: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Então a vinda de Cristo fará com que muitas pessoas queiram valorizar a fé cristã, queiram dar valor àquilo que a igreja triunfante, a igreja que está aqui triunfando, a igreja que está aqui proclamando o Evangelho sempre disse a todo tempo, né, que Cristo retornará, que a necessidade das pessoas se arrependerem, porque virá um reino de paz, um reino justo. Só que as pessoas estão vivendo segundo o curso deste mundo, segundo os seus desejos. Elas conseguem postar nas redes sociais no domingo, lá, indo para a casa do Senhor, e no sábado conseguem postar nas redes sociais, nas baladas, se embriagando, algumas usando drogas, vivendo uma vida segundo os seus desejos. Ao mesmo tempo que elas conseguem postar um texto bíblico pela manhã nas suas redes sociais, à tarde elas conseguem postar palavras imorais, conseguem postar horóscopos e assim sucessivamente. Então, essas pessoas, elas serão pegas de surpresa e neste momento querem valorizar a fé. Elas levantaram e então as virgens pediram azeite às prudentes, só que as prudentes não deram azeite para aquelas virgens nécias. E há uma lógica, elas disseram
não para que não falte a nós e a vós, e de comprai para vós. A lógica é o seguinte: se aquelas prudentes dessem azeite para aquelas nércias, tanto as prudentes quanto as nércias ficariam sem, e ambas não participariam das bodas. Ao olhar, porque nós estamos falando aqui de salvação, pode-se imaginar que essas virgens prudentes elas foram egoístas, não ajudaram as nércias a entrar nas bodas, elas poderiam ter dividido o seu azeite. Só que não, irmãos. Existem coisas que nós não podemos tomar emprestado de ninguém, nem emprestar a ninguém. Santidade, por exemplo, eu não posso pedir emprestado ao meu irmão. Eu não posso emprestar a santidade, eu não posso emprestar minha comunhão com Deus a outro. Santidade e comunhão são algo individual. O que essas virgens nércias estavam pedindo era impossível dessas virgens prudentes darem. Então, o que algumas pessoas querem, elas querem viver uma vida de santidade, e nesse momento Deus irá exigir santidade, porque o próprio autor aos Hebreus vai dizer que sem a qual ninguém verá o Senhor. Só que neste momento em que Cristo voltar e não encontrar pessoas que foram lavadas e remidas, santificadas pelo seu sangue, pessoas que viveram uma vida de santidade, uma vida de comunhão, no momento em que Cristo voltar e não encontrar aqueles que são considerados santos, justificados diante de Deus, não poderão emprestar a sua santidade, a sua comunhão, não poderão emprestar a sua justificação, porque isso não foi coisas alcançadas por essas pessoas, mas foram coisas concedidas pelo próprio Senhor, que é o dono da igreja. E aqueles que foram alcançados por essa graça viveram uma vida digna, viveram uma vida em conformidade com essas verdades do Evangelho, em conformidade com a lei de Deus. E a pergunta que eu te faço é: como você tem vivido a sua vida? Como tem estado a sua santidade? Você é um tipo de cristão verdadeiro, um cristão que não somente professa, mas um cristão que vive? Ou é um tipo de cristão em que aos domingos está no culto, mas a semana inteira vive uma vida segundo os seus desejos? É um tipo de cristão que consegue postar ao mesmo tempo um versículo bíblico e de forma simultânea postar em imoralidade nas redes sociais. Viver uma vida dissoluta na segunda-feira e querer viver uma vida sagrada no domingo. Isso qualifica você como um cristão nominal, um cristão que não vive um cristianismo na carne, um cristão que está ouvindo o sermão do pastor, mas que não põe essas palavras em prática. E Jesus diz que tais pessoas é comparada a um homem insensato. Então, como você se compara dentro dessa parábola? Você verdadeiramente está preparado? Se Jesus voltasse hoje, você participaria dessas bodas do Cordeiro? Você participaria desse momento tão singular, esse momento tão esperado pela igreja de Cristo, onde clama: Maranata, hora vem, Senhor Jesus? O melhor momento de toda a história será o momento em que a igreja se encontrará com o Filho de Deus, com o noivo, com o Senhor da igreja. Esse é o momento em que a igreja anseia, que a igreja está esperando. E você, se Jesus voltasse hoje, porque Cristo nos alerta para vivermos de forma preparada, porque a qualquer momento Cristo pode retornar para arrebatar a sua igreja. Então, quando isso acontecer, você está preparado para a vinda de Cristo, ou você está classificado aqui como essas virgens loucas, essas virgens que foram imprudentes, essas virgens que, apesar de esperarem a vinda do noivo, mas negligenciaram a sua vida, elas não colocaram azeite em suas lamparinas de reserva, elas não levaram azeite de reserva. Essa imprudência que você vive, uma vida segundo os seus desejos, apesar de se intitular cristão. Isso é um cristianismo nominal. O evangelho deve ser vivido na carne. Cristo nos salvou e a salvação depende somente dele, do Senhor que vem a salvação. Mas, no entanto, a nossa responsabilidade de viver uma vida santa, uma vida segundo os desejos de Cristo, em obediência à sua palavra, e não uma vida segundo os nossos desejos. Eu não estou dizendo aqui com isso que você, como cristão, você não vai cometer pecados. Não é isso. Mas estou falando sobre vivência, sobre vida com Deus. A secularidade, o secularismo tomou conta do meio cristão. As pessoas hoje, não existe uma verdade absoluta, todas as religiões levam a Deus. E eu digo para você que sim, eu concordo com você dentro desse seu pluralismo religioso, de que todas as religiões levam a Deus, que basta apenas você crer em Deus, não importa a vida que você viva, e vivendo um tipo de platonismo, de que a alma que é boa e o corpo é mau, então eu vou viver
no corpo aqui o que eu quiser, os meus desejos, o que importa é a minha alma. Isso é platonismo, não tem a ver com cristianismo. Eu concordo com você quando você diz que todas as religiões levam a Deus, que no fim todo mundo levará a Deus. E de fato é verdade. Todas as religiões levam a Deus. A questão é, de que maneira você chegará diante de Deus? Porque chegar diante de Deus sem o noivo, sem o Senhor da igreja, será o pior dia da sua vida. Você estará, a Bíblia diz que todos comparecerão diante do grande trono branco para serem julgados pelo Senhor. Todos estarão diante de Deus e eles encontrarão não mais um cordeiro, mas um juiz que julgará com justiça. Então, se encontrar com Deus naquele grande dia, sem o noivo, sem que o noivo apresente você como uma noiva imaculada, santa, se encontrar com ele sem o noivo será o pior dia da sua vida. E você verá que realmente todas as religiões levam a Deus, de que o teu pluralismo religioso, de que o teu secularismo, de que o teu ecumenismo religioso de fato te levou a Deus, mas te levou a Deus para ser julgado naquele grande dia. Aí você vai, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, e ele lhe responderá, eu não vos conheço. E lhe julgará. E esse julgamento será eterno. Então, Cristo hoje te chama, nos chama a uma responsabilidade de viver um cristianismo autêntico e não um cristianismo nominal. A quarta lição que podemos aprender nesse texto é que a segunda vinda de Cristo recompensará os cristãos verdadeiros. No versículo de número 10, eu quero ler com os irmãos, está escrito assim: E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. A recompensa dos cristãos verdadeiros é o próprio Cristo. Cristo, o noivo da igreja, é a maior recompensa. É essa ideia que alguns pregadores querem usar, palavras de efeito, né? O melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio na pessoa do seu Filho, que Deus tinha de melhor para oferecer. Deus ofereceu e ofereceu numa cruz. Essa é a recompensa dos verdadeiros cristãos. Cristo Jesus. Então a maior recompensa é Cristo, e esse Cristo, o noivo da igreja, recompensará a sua igreja, voltando para buscar a sua igreja, apresentando ela diante do Pai, sem mancha e sem mácula. E nesse versículo a parábola reforça que a prudência significa compreendermos a perspectiva escatológica do ensino de Jesus e então levarmos uma vida que enquadre a expectativa da justiça futura. Então essa parábola tem como nos alertar sobre essa expectativa futura e nos levar a uma vivência, né? Olhar essa expectativa, ter expectativa e viver essa expectativa na carne, ou seja, viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo noivo, e não viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo noivo de forma obrigatória, mas de forma prazerosa. Obedecer à lei para um verdadeiro cristão não é sacrifício. Nós obedecemos à lei não porque temos medo do inferno, não porque temos medo do justo juízo de Deus. Nós obedecemos à lei porque a lei reflete o caráter de Deus. Nós obedecemos à lei porque a lei reflete o amor de Deus para conosco. Nós obedecemos à lei não por obrigação, mas por uma imensa satisfação. E por isso que quando um verdadeiro cristão peca, ele se sente tão mal, porque ele desobedeceu àquele a quem ele ama, ele desobedeceu ao seu amado. Então, o verdadeiro cristão, ele sempre irá obedecer à lei de Deus por amor e não por obrigação, não porque a religião impõe, porque você pode fazer coisas e deixar de fazer coisas e contudo está terrivelmente condenado ao inferno, porque o que vai mandar é o seu coração em amor à lei de Deus. Se você consegue obedecer essa lei por amor, por prazer, se você consegue obedecer essa lei não porque você está com medo de ser condenado, de medo da morte, se você consegue obedecer essa lei de forma amorosa, de forma leve, porque Jesus disse que o meu jugo, o meu fardo é leve e suave. Obedecer à lei de Deus aqui não é uma obrigação. Então, uma característica de um cristão verdadeiro é que ele obedece a Deus por amor, por prazer. Ele tem prazer na lei de Deus, como o salmista vai dizer no Salmo 119. A demora do segundo advento de Cristo deve ser preenchida com a missão da igreja. A igreja, nesse período de demora, ou melhor, esse período entre a ascensão de Cristo e a sua segunda vida, deve ser preenchida com a missão da igreja. O verdadeiro cristão, ele encarna isso e ele vai alertar as demais pessoas a buscarem a Deus, a viverem uma vida de santidade.
Eu estou aqui como ministro do Evangelho, alertando vocês, fazendo parte dessa missão que não é da igreja, essa missão é de Deus, e a igreja faz parte dessa missão, alertando vocês sobre a necessidade de estarem preparados, e o cristão autêntico, ele anseia por isso. O cristão autêntico, ele é um missionário. Charles Spurgeon dizia que ou você é um missionário ou você é um falso cristão. Ou seja, todo cristão verdadeiro, ele é um missionário. Todo cristão verdadeiro, ele onde quer que vá, ele quer anunciar o Evangelho, ele vive esse Evangelho na carne. Então, essa missão, ela não é apenas da igreja como instituição, mas essa missão também é do indivíduo. Essa missão é, sobretudo, da igreja como corpo de Cristo, mas é também do indivíduo. O indivíduo, onde quer que esteja como cristão verdadeiro, ele cria oportunidade ou pede a Deus para que oportunidades sejam criadas para que o Evangelho seja propagado. Então, a sua missão como cristão verdadeiro é propagar o Evangelho, tanto para aqueles que não são, ou melhor, que se titulam cristão, mas na verdade não são, quanto para aqueles que de fato não professam nenhum tipo de fé. O absurdo do Evangelho é que hoje nós temos que pregar para cristãos, porque a igreja, ela como institucional, como igreja professa no mundo, ela é composta de cristãos verdadeiros e cristãos nominais, que precisam ouvir do Evangelho e ser chamado a um arrependimento, a viver um cristianismo autêntico, um Evangelho encarnado. O Evangelho encarnado é você viver o Evangelho na carne, nas suas consequências práticas. A quinta lição é que a segunda vinda de Cristo irá separar o joio dos cristãos autênticos e o desespero daqueles que professam o cristianismo nominal. Não existe nada mais desesperador, não existirá mais nada desesperador do que o som das palavras: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Tanto em Mateus capítulo 7, quanto em Mateus capítulo número 25, nós temos um grupo de pessoas que em ambos os textos elas ouviram o som dessas terríveis palavras: não vos conheço e apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Isso será desesperador, isso colocará as pessoas em desespero, as pessoas não poder participar do reino. Não adiantará elas dizerem Senhor, não adiantará naquele grande dia elas quererem reconhecer Cristo como Senhor. Apesar de professarem que Cristo é o Senhor, mas não viveram como súditos desse reino, não foram submissos a esse reino que é o reino que há de vir, mas é um reino já presente em nossas vidas. Jesus, ele disse: o reino de Deus está em vós quando ele veio ao mundo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós vivemos já debaixo desse reino e somos súditos desse reino, mas ainda virá um reino que há por vir, um reino que virá para estabelecer plenamente o seu governo sobre toda a criação, a restauração de todas as coisas. E essas pessoas que não viveram como súditos nesse reino já presente, não irão participar desse reino que há de vir, e não haverá nada mais de desesperador. Uma vez eu vi em uma reportagem no período de uma das provas do Enem, onde algumas pessoas não conseguiram entrar. Existia um horário e algumas pessoas não conseguiram entrar. As pessoas desesperadas pedindo para que o porteiro deixasse elas entrarem para poder fazerem a prova, e talvez elas tinham N desculpas a dar àquele porteiro, dizendo que um ônibus se atrasou, dizendo que acordou atrasado, dizendo que perdeu o horário, enfim. Todas essas desculpas, elas não foram aceitas e a porta se fechou. A gente pode ver, geralmente nesse período, o desespero dessas pessoas de não terem conseguido fazer ali o Enem. Assim será naquele grande dia. O reino de Deus e a igreja, os cristãos autênticos estão aqui dizendo: arrependam-se, creiam no Evangelho, vivam um cristianismo autêntico. Nós estamos nesse período, esse período da ascensão e até a segunda vinda de Cristo. A igreja, durante todos esses séculos, durante 2000 anos de história, está pregando e chamando tanto ímpios quanto cristãos nominais a um arrependimento. Só que haverá um dia em que a porta do reino irá se fechar, que a porta da salvação irá se fechar. E não adiantará dar desculpa de que você, domingo após domingo, esteve na igreja. Não haverá dar desculpa que você estava esperando ficar mais velho para poder entrar para a igreja. Não haverá, você não conseguirá dar desculpa de que você é um filho de pastor, de que você foi criado no Evangelho, de que você crê que Jesus é o Senhor, de que Jesus veio ao mundo. Não adiantará essas desculpas se você não viveu em conformidade com esse reino futuro. E será desesperador. Você não terá uma oportunidade que essas pessoas do Enem têm em fazer uma nova prova no próximo ano, no ano seguinte. Não haverá uma outra oportunidade. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais iniquidade. Eu não vos conheço. Cristo
não vos conhecerá como filhos. Deus não vos conhecerá como filho e Cristo não vos conhecerá como parte da noiva dele. Não vos conheço. Não participarão desse reino, não participarão dessa festa das bodas do Cordeiro. Essa é a realidade do cristianismo autêntico. Nós precisamos viver isso na carne. E eu pergunto para você como você tem vivido o Evangelho. Como você tem vivido o cristianismo. Esse cristianismo que você tem vivido é um cristianismo apenas religioso e que domingo após domingo você está ali na igreja, você ouve o sermão do pastor, do pregador, mas isso se resume apenas nisso. Você tem uma vida e que essa vida não é encarnada o Evangelho em nada. Você não consegue participar das organizações da igreja, das tarefas da igreja em propagar o Evangelho. Você não consegue pregar para o seu vizinho. Você não consegue demonstrar uma vida de santidade, uma vida que glorifique a Deus. E eu convido você a viver esse cristianismo encarnado. Eu convido a você a se arrepender, a se preparar, a não somente ler a palavra de Deus, mas colocar em prática aquilo que o Senhor estabeleceu para que possamos viver. E se você não consegue ter prazer na lei de Deus, se você não consegue obedecer essa lei com prazer, certamente você é a prova, isso é a prova de que você é um cristão apenas nominal. Ore ao Senhor para que Ele converta o seu coração, para que Ele tire o coração de pedra e ponha um coração de carne, de modo que esse coração de carne possa amar e ter prazer na lei de Deus. Eu te convido a você a viver um cristianismo e Deus está nos alertando. Essa mensagem aqui, ela foi para os seus discípulos, 12 que estavam reunidos, ela foi para os seus discípulos para que eles estivessem preparados. Essa mensagem é para mim, essa mensagem é para o pastor Eric, essa mensagem é para o presbítero Charles, essa mensagem é para os seminaristas da igreja, essa mensagem é para toda a igreja congregacional do Catiri, essa mensagem é para toda a igreja professante, é para todos aqueles que professam, essa mensagem também é para os ímpios, chamando eles ao arrependimento. Então é tempo, irmão, até que o noivo venha, até que Cristo, isso pode acontecer a qualquer momento. De que forma, de que maneira vocês estão vivendo o cristianismo? Essa foi a pergunta que Martim Lutero fez. A multidão se calou diante de Lutero. E Lutero respondeu: não sei quanto a vocês, mas enquanto a mim, eu vivo como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltará amanhã para me buscar. Lutero estava querendo dizer que ele vive de maneira em que Cristo pode voltar a qualquer momento. E assim nós devemos viver, como se Jesus fosse voltar a qualquer momento, viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltará amanhã para nos buscar. É assim que nós devemos viver. Vamos orar e eu peço a Deus para que essa mensagem seja aplicada ao seu coração. Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse momento que passamos aqui meditando na preciosidade desse texto, desse sermão. E te pedimos que o Senhor aplique essa verdade aos nossos corações, que como igreja possamos estar preparadas para a sua volta, que o Senhor não nos pegue de surpresa e te pedimos que o Teu Espírito aplique isso aos nossos corações, nos chamando à responsabilidade, nos chamando a uma vida contigo, uma vida diária, uma vida de oração, uma vida de comunhão. Que possamos ansiar, mas que não possamos ser negligentes quanto à Tua vinda. Que possamos professar que Tu és Senhor, Senhor, mas que não possamos ser negligentes ao viver na prática isso. Que possamos crer que o Senhor é Rei e de que o Seu reino já é presente em nós, mas que não possamos negligenciar como súditos de viver em conformidade com esse reino. Nos ajude que essa mensagem possa alcançar os corações, chamando pessoas cristãos nominais e ímpios ao arrependimento e a viver de conformidade com a Tua lei. E aqueles, ó Deus, que não conseguem obedecer a Tua lei por amor, te pedimos que o Senhor regenere o coração dessas pessoas que, apesar de professarem uma fé em Ti, não conseguem Te amar como deveriam amar. E te pedimos, ó Deus, converta o coração desses, traga de forma irresistível a Ti. Que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida dos irmãos.